DF quer vacinar 200 mil pessoas amanhã com D1, D2 e dose de reforço. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Amanhã é a oportunidade para quem ainda não conseguiu tomar nem a D1, nem a D2 e também a dose de reforço. Vários pontos foram montados justamente para atender essa população. Um deles será aqui na Feira dos Goianos, em Taguatinga, onde nós estamos. E daqui a pouquinho, Malta, a gente volta com todos os detalhes, inclusive com a informação sobre a ampliação da dose de reforço, que começa a partir de segunda-feira. Combinado, Kátia, até já. Falta uma semana para Black Friday. O comércio se prepara para lavar a égua e recuperar o faturamento. E os clientes aproveitam para comprar mais baratos os itens tão sonhados que agora estão com desconto. Será que os descontos são reais mesmo? A gente quer saber, hein, se vai ter Black Friday de verdade ou se vai ser tudo pela metade do dobro. E o balanço da Operação Nacional para combater a violência contra idosos. 14 pessoas foram presas. Tatuzinho. Pois é, Malta, essa operação, deflagrada em conjunto por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contou com a parceria das polícias militar e civil dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Daqui a pouco a gente vai contar porque só no país todo essa operação conseguiu colocar atrás das grades quase 500 agressores. É já já. Último dia para a perícia do auxílio-doença na Previdência Social. Milhares de pessoas podem ter o benefício cortado. Em setembro, 95 mil pessoas não tinham agendado o atendimento. O INSS fez nova convocação. Desta vez, publicou os nomes dos remanescentes no Diário Oficial da União. Mesmo assim, quase 90% deles ainda não procuraram o Instituto. Um artista aqui de Brasília com uma obra no meio do deserto do Egito. O brasiliense João Trevisan foi o único artista brasileiro a participar da exposição Forever is Now. A eternidade é agora, promovida pelos Ministérios do Turismo e Antiguidades e das Relações Exteriores do Egito e com a Unesco, em parceria com a Unesco. Muito chique! E na véspera do Dia da Consciência Negra, a gente mostra que o combate ao racismo também se faz com gente empreendedora. Hoje o salão é um grande sucesso. A Adriana tem mais de 20 funcionários, todos especializados em cabelo crespo. Aqui, os profissionais fazem mais do que apenas um simples corte ou tratamento capilar. Eles ajudam a resgatar a autoestima dos clientes. Eu vejo que a gente cuidar do nosso cabelo, ele traz reflexo na nossa vida também, sabe? Uma coisa agora, você recebe ou conhece alguém que recebe auxílio-doença pela Previdência Social? Então, atenção. 85 mil pessoas estão correndo o risco de ter o pagamento do auxílio-doença suspenso pelo INSS. O agendamento para perícia deve ser feito até hoje. Se liga, hein? O Antônio foi ao INSS fazer perícia médica para continuar recebendo o auxílio-doença. Ele sofre de um problema na coluna. A gente depende do benefício, né? Para sobreviver, colocar as coisas dentro de casa, né? O INSS está fazendo um pente fino nos pagamentos. Começou a convocar em agosto quem recebe o benefício por incapacidade temporária. Enviou 173 mil cartas para quem estava há mais de 6 meses sem fazer a perícia. A procura foi baixa e em setembro, 95 mil pessoas não tinham agendado o atendimento. O INSS fez nova convocação. Desta vez, publicou os nomes dos remanescentes no Diário Oficial da União. Mesmo assim, quase 90% deles ainda não procuraram o Instituto. O INSS ele tem o total interesse em manter o pagamento dos benefícios, mas daquelas pessoas que têm o direito e mantêm o direito, né, ou a condição aí que gerou essa incapacidade. O agendamento pode ser feito pelo telefone 135 no site ou aplicativo Meu INSS. Este especialista em direito previdenciário diz que se não for feito no prazo, o benefício deixa de ser pago até que a perícia seja realizada. Caso o segurado não se manifeste, o auxílio será cessado. Teria que entrar com um novo requerimento de benefício, que faria com que ele perdesse os atrasados desse vácuo que ele ficou aí sem receber.
O dia D de vacinação contra a Covid-19 acontece amanhã em 28 pontos do Distrito Federal. Essa iniciativa do GDF é para levar a vacina para o maior número de pessoas com mais de 18 anos que ainda não se vacinaram, não tomaram nem a primeira dose algumas pessoas. E vai ser tudo em local de muita movimentação, por exemplo, feira, espaço cultural, igreja. Você tem que se vacinar, não perde tempo não. Se não fez ainda esse favor em nome da sua própria saúde e da coletividade, amanhã é o dia. A Kátia Gomes está agora ao vivo num desses locais e conta pra gente como vai funcionar esse mutirão de imunização no sábado. Kátia Gomes, é com você. Oi, Malta. Pois é, como você disse, esse mutirão tem exatamente esse objetivo. Aplicar a vacina naquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose e quem também não voltou para tomar a segunda dose. Segundo o governo federal, tem muita gente que não voltou, principalmente quem tomou a AstraZeneca, porque sentiu muita dor e agora tem medo de tomar essa segunda dose. Mas eles falaram, olha, fiquem tranquilos, porque a segunda dose ela não tem a mesma reação que a primeira dose. Então, é importante sim tomar a imunização completa. E aqui, olha, Malta, onde nós estamos, na Feira dos Goianos, em Taguatinga, será um dos pontos de vacinação. Eles dividiram, alguns pontos vai aplicar a D1 e outros pontos vai aplicar a D2 e a dose também de reforço. Tem alguns pontos curiosos, por exemplo, sobre a D1, segunda dose e dose de reforço, eles vão aplicar na Feira dos Importados, na Igreja Sol Nascente e também na Policlínica de Planaltina. Agora, a D1, só para quem tem mais de 18 anos, vai ser aplicada aqui na Feira dos Goianos, também na Feira de Ceilândia, Feira de Samambaia, Feira do Núcleo Bandeirante, Administração de Samambaia. Ou seja, vai ser um grande mutirão para que todo mundo consiga se vacinar. E o GDF espera aplicar só amanhã, no dia D, 200 mil doses. E é importante tomar a segunda dose, porque depois da segunda dose, eles vão começar a aplicar a terceira dose, que é a dose de reforço. Só que aí tem que esperar aquele prazo de 5 meses. Malta, deixa eu conversar. Tudo bom? Já tomou a sua vacina? Já tomei já, as duas já. As duas doses, entendeu? Porque amanhã vai ter um mutirão para aplicação da dose da vacina. Então você já está imunizado? Já estou imunizado já. A nossa atitude como cidadão a gente sempre tem que fazer, né? Entendeu? Por mais que a gente tá sofrendo uma pandemia aí no momento, mas o que mais é eficiente é a nossa atitude, a atitude de cada um cidadão que tem por aí. Então tá certo. Olha, Malta, então a partir de amanhã também será aplicada a dose de reforço. Isso para quem ainda está no público-alvo, pessoas com mais de 60 anos. A partir de segunda-feira, eles vão aplicar as doses de reforço para quem tem a partir de 57 anos. Já começa essa ampliação. E o GDF está aguardando a chegada de novas doses aqui no DF para poder ampliar ainda mais, né? Porque o Ministério da Saúde já liberou a aplicação da dose de reforço para quem tem mais de 18 anos, mas precisa seguir o critério de ter imunizado com a segunda dose há pelo menos 5 meses. Entendi. A Kátia está ao vivo na Feira dos Goianos. Este é um dos pontos de vacinação amanhã para você que vai aproveitar esse dia para poder se imunizar. Se quiser saber a lista completa dos pontos de vacinação do dia D, você entra no Instagram, no nosso da televisão, é @SBTBrasília, que vai estar toda a informação lá para você. O Instagram está aqui na tela. Obrigado, Kátia, pelas informações. A gente traz agora o desfecho na justiça de um crime horrível e que chocou o Distrito Federal em 2017. As acusadas de matar a travesti Agatha Lius dentro do centro de distribuição dos Correios, lá em Taguatinga, foram condenadas. Na época do crime, o fato ficou muito conhecido, né? Porque as câmeras de segurança do local, lá da agência, elas flagraram tudo. São essas imagens que você está vendo na tela. Que elas perseguem a Agatha lá e matam a menina. Depois de 2 dias de júri popular, saiu a sentença. As 5 acusadas de matar Agatha Lius foram condenadas por homicídio qualificado. Vão cumprir mais de 13 anos de prisão em regime fechado. Nos 13 anos não poderão sair da cadeia. O crime foi em janeiro de 2017. As câmeras de segurança do centro de distribuição dos Correios lá em Taguatinga, como você vê na tela, registraram o momento em que a vítima entra correndo na unidade, tentando fugir das criminosas. Segundo a denúncia do Ministério Público, 4 delas teriam atacado a Agatha usando uma faca e um facão. A 5ª acusada foi a que teria emprestado as armas utilizadas nesse crime.
De acordo com a polícia, as agressoras também são travestis e o crime foi motivado por disputa de ponto de prostituição. Hoje, logo cedo, as polícias civis do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e do Ceará deflagraram uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em fraude e em lavagem de dinheiro. Várias equipes policiais foram para as ruas assim que o dia amanheceu para cumprir mandados de prisões e de buscas e apreensões. Entraram em condomínios e tiveram de arrombar portões de casas de suspeitos. De acordo com as investigações, no Distrito Federal, a organização criminosa invadiu a conta bancária de uma mulher idosa no mês de julho e obteve empréstimos de R$400 mil em nome dela. Os valores subtraídos foram transferidos para contas de pessoas jurídicas fictícias, ou seja, empresas que não funcionam na prática, e posteriormente repassadas para contas de pessoas físicas. Ainda segundo o delegado, esse dinheiro foi parar em contas de criminosos em Planaltina de Goiás, Rio de Janeiro e Fortaleza. Até agora, 10 pessoas foram presas e elas podem pegar até 26 anos de prisão. A Defensoria Pública da União está cobrando do INEP medidas para garantir que não haja risco de vazamento das provas do Enem. Atenção, estudantes que nos acompanham agora. Os alunos aqui do Distrito Federal estão apreensivos e a Justiça deu 24 horas para o INEP se manifestar sobre a segurança da prova. O prazo acaba hoje. Na ação, a Defensoria pede que o INEP envie documentos que comprovem que não há risco de vazamento de questões do Enem. Na semana passada, os defensores já haviam cobrado esclarecimentos diretamente ao Instituto sobre a exoneração em massa de servidores e se isso poderia afetar a aplicação das provas. A partir dos documentos, quando a Defensoria Pública da União tiver acesso a eles, identificarmos que há necessidade de alguma outra providência, seja cancelamento da prova, seja reaplicação, enfim, a gente vai ter que avaliar a partir do que vier de documentos. No fim da tarde, a Justiça Federal decidiu que o INEP terá 24 horas para se manifestar. Em Minas Gerais, o ministro da Educação garantiu que não há possibilidade de adiamento das provas. Não vai ser suspenso de jeito nenhum. As questões, elas fazem parte de um grupo de questões que já está preparada desde 3, 4 anos atrás. Só eles escolheram as questões, só isso. A Frente Parlamentar Mista da Educação, que reúne senadores e deputados, montou uma equipe para avaliar as questões da prova no domingo. Uma central de denúncias também estará ativa. A repercussão na semana do exame mexeu com os estudantes. Mexe muito com o psicológico, porque a gente não sabe o que esperar da prova mesmo. Não sabe se ela vai mudar, se não vai ser uma mudança muito brusca, se vai mexer na composição de nota, enfim, deixa a gente bem apreensivo. Ainda falando sobre o Enem, no domingo o esquema de transporte público aqui no Distrito Federal vai ser reforçado para atender os candidatos que vão fazer as provas. Os ônibus que passam pelos locais de prova, atenção, vão começar a circular às 9h30 da manhã, tá? Justamente para evitar que você se atrase. A partir das 5 da tarde também vai ter reforço nas linhas para que esses estudantes voltem para casa. Já o metrô vai funcionar de 7 da manhã até 8 da noite. Lembrando que esse reforço vai valer para esse domingo e para o próximo também. Uma campanha que uniu o poder público, sociedade civil e a iniciativa privada conseguiu arrecadar 150 mil absorventes em um único mês. É o projeto Dignidade Feminina. Todo o material arrecadado será distribuído para jovens e mulheres em vulnerabilidade social. A maior parte da doação foi feita por uma empresa privada de saneamento. Agora todos os absorventes arrecadados vão ser distribuídos em escolas públicas. Uma ação que a princípio você olha e diz assim, é tão baratinha, mas isso faz muita falta numa família que tem 2, 3 filhas nessa idade e que precisam realmente abrir mão de comprar outros itens para casa para poder comprar um absorvente. Mas o Distrito Federal já tem uma lei sancionada desde janeiro deste ano que garante a distribuição gratuita de absorventes para estudantes da rede pública e mulheres em situação de vulnerabilidade.
O problema é que o projeto ainda não saiu do papel. De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania, como a lei foi aprovada em janeiro, não havia previsão no orçamento deste ano para a compra desses produtos. O jeito então foi contar com as doações. A Secretaria de Justiça e Cidadania, como responsável pela pauta de adolescente e criança aqui no Distrito Federal, iniciou essa campanha com recorte nas adolescentes, com a distribuição gratuita e com doações de grandes empresários, para que a gente pudesse começar essa campanha, porque são coisas que não podem esperar. Nós estamos na véspera do Dia da Consciência Negra e os negros aqui do Distrito Federal são os que mais sofrem no mercado de trabalho. De acordo com a Codeplan, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal e também o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a população negra é aquela que mais sofre com desemprego, com salário baixo e com desigualdade de gênero. Moradores negros do Distrito Federal viram o desemprego aumentar na pandemia. Nos primeiros 6 meses de 2021, a maioria dos desempregados no DF eram negros, representando 69,3% do total. Os negros, de modo geral, eles são o maior contingente entre os desempregados, recebem os menores rendimentos, e tem a mais baixa qualificação, o menos tempo de escolaridade. A informação faz parte de um estudo da Codeplan e do DIEESE divulgado nesta quinta-feira. A pesquisa revelou que o grupo de negros formado por pretos e pardos sofreu mais os impactos negativos no mercado de trabalho do que brancos, amarelos e indígenas. Círculo vicioso, a família, os pais negros, que já exercem as funções com menos qualificação, porque tem menos escolaridade, ou seja, ele recebe menos. Os filhos dessas pessoas deixam o ensino médio, entram no mercado de trabalho bem mais cedo, e esse ciclo vicioso vai se perpetuando, A pesquisa anual População Negra e Desemprego no Distrito Federal apontou ainda mais desigualdade no que se refere às mulheres negras. Elas representam 38% da população desempregada em 2021. Há pelo menos 2 anos, elas formam a maior parte dos desempregados no DF. De acordo com o levantamento, mulheres negras jovens tentando entrar no mercado de trabalho foram as que mais sofreram. A faixa etária de 18 a 24 anos respondeu por 30% do total de desempregadas no primeiro semestre. Elas estão em atividades também de baixa remuneração e em atividades informais. De acordo com o presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, a educação pode mudar essa realidade. Eu acho que o principal solução para isso é a permanência, é o acesso à permanência, à escolarização, à formação profissional, à graduação, enfim, à educação. Mas a questão da permanência é mais importante ainda. A gente já avançou muito na questão do acesso. É evidente que ainda tem muito a avançar, mas o principal hoje é a permanência também. Esses jovens aí, principalmente no ensino superior. Você veja, ontem mesmo a gente trouxe aqui ao vivo o advogado Naue Bernardo, conversou com a gente sobre a questão do racismo estrutural e disse muito bem que para combater essa chaga brasileira é preciso atuar em muitas frentes. Uma a gente acabou de ver, que é de aumentar a igualdade e as oportunidades no mercado de trabalho, isso é uma frente, mas uma outra importante é tornar a legislação realmente dura e eficaz para poder punir aquela pessoa que com uma mentalidade absolutamente ultrapassada e inaceitável ainda comete crime de racismo. E agora a gente vai falar sobre lei. Você vê que tem um negócio mudando e a gente tem que prestar atenção. O Senado aprovou na noite de ontem o projeto de lei que tipifica injúria racial como racismo e aumenta a pena para esse crime, podendo ser de 2 até 5 anos de prisão. Eu vou chamar para conversar com a gente a Caroline Aguiar, que é chefe de reportagem da cobertura nacional do SBT aqui em Brasília. É ela que está por dentro desse assunto e conversa com a gente agora. Carol, obrigado, viu? Boa tarde para você. Tirando a dúvida, o texto agora segue para a Câmara dos Deputados, que foi o Senado que aprovou primeiro, e depois precisa do Bolsonaro dar o último ok, que é a sanção presidencial. É isso? Boa tarde, Malta. Isso mesmo. Esse foi
projeto foi aprovado ontem à noite no Senado e agora a tramitação segue para a Câmara. Se ele também for aprovado lá na Câmara, e aí ele segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e passaria a valer a partir do momento dessa sanção. Vale a gente relembrar que esse é um marco importante, né? O Senado fez essa sessão ontem à noite, não à toa, amanhã é Dia da Consciência Negra e foram votados vários projetos relacionados à causa negra e um desses projetos é esse. Ele iguala, ele torna equivalente o crime de injúria racial e o de racismo, porque hoje são coisas separadas com penas separadas. A pena para injúria racial é de prisão de 1 a 3 anos. E a de racismo é de 2 a 5 anos de prisão. A gente às vezes fica confuso, né? O que é o quê? Qual que é a diferença entre a injúria racial e o racismo? Bom, a injúria racial é quando a ofensa, né, relacionada à etnia ou à cor, à raça, é direcionada a uma pessoa. Ela geralmente vem acompanhada de palavras de baixo calão, palavrões, enfim, são ofensas que envolvem a raça daquela pessoa ofendida. Já o racismo, ele é direcionado a um grupo. Então, por exemplo, proibir que negros entrem em determinados lugares ou perseguição a um grupo de negros, isso é considerado racismo. Essa diferenciação de conceitos continua existindo, mas na prática, ali na hora de julgar, o tratamento vai passar a ser o mesmo se essa lei for aprovada. Esse projeto de lei, inclusive, segue já uma diretriz do Judiciário. Em outubro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que injúria racial é equivalente ao racismo. Então, essa lei está só adaptando a legislação a uma jurisprudência que já existe e que, vamos combinar, né? A gente não tem por que diferenciar, é preconceito e tudo tem que ser punido, né, Malta? Exatamente. Carol, muito obrigado pela participação. Ô, gente, é porque assim, aqui no local a Carol também vê isso, porque várias vezes esses assuntos viram tema nacional. Quantas vezes a gente assiste aterrorizado a casos de que pessoas que não medem as palavras e dizem coisas inaceitáveis, vai parar lá na delegacia, o BO vem como injúria racial, a pessoa vai para casa, responde de uma maneira muito branda. Isso encoraja o racista a continuar falando o que não deve. Então, realmente, a gente pode falar. Ô, Carol, deixa a Carol falar, Desculpa te interromper. Pode falar. Desculpa te interromper, Malta, tem outro detalhe importante, viu? Com essa mudança, a injúria racial vira um crime imprescritível. Ou seja, a pessoa que cometer injúria racial pode ser julgada a qualquer momento. Esse crime não prescreve, não vence, não caduca. Isso também é importante, né? Porque às vezes as pessoas ficam ofendendo, cometendo injúria, achando que não vai dar nada, vai passar, vai chegar na delegacia, vai pagar uma fiança e vai ser liberado. Se esse projeto for aprovado, isso também muda e aí a pena é muito mais dura e imediata. Obrigado por complementar a informação. Carol, a gente vai continuar nesse tema. Obrigado a você, porque é o seguinte, amanhã, como eu já disse, é Dia Nacional da Consciência Negra, um dia para a gente refletir, todo mundo, independentemente da cor da pele, sobre a luta do povo negro no nosso país. É dia de celebrar a cultura africana, afro-brasileira e, claro, a importância da gente internalizar a luta contra o racismo em todas as suas formas. Antes da Carol falar com a gente, nós vimos a diferença que existe no mercado de trabalho e aqui precisando cobrar os empresários, os patrões, para que internalizem políticas de igualdade racial dentro das empresas. Mas quem disse que a população negra também não pode ser o próprio patrão? Vamos ver a reportagem. Criada dentro do salão de beleza da mãe, o destino da empresária Adriana Ribeiro não poderia ter sido outro. Na verdade, poderia sim. Adriana sonhava em ser aeromoça, mas uma atitude preconceituosa mudou tudo. O meu professor de educação física falou pra mim que eu jamais seria aeromoça porque eu era preta e porque meu cabelo era ruim. Então ele falou, você nunca vai ser aeromoça. Seu cabelo é duro, você é preta. Não existe aeromoça preta, não existe aeromoça do cabelo duro. A empresária alisou o cabelo durante muitos anos. Em 2006, ela decidiu assumir os cachos naturais depois que a filha de apenas 2 anos disse que queria ficar igual à mãe. Eu já estava parando de alisar gradativamente, mas ainda usava escovado. E aí foi quando realmente eu parei de escovar, de usar chapinha, e o cabelo foi ficando feio, e raiz natural, e ponta lisa. E aí as pessoas iam perguntar por que eu estava usando o cabelo feio daquele jeito. E aí para explicar que eu estava saindo do alisamento, deixando o cabelo natural, ainda não tinha o nome transição capilar, né? Ainda não usava isso. Mas aí foi nesse momento também que aconteceu a transição. A mudança não foi só no cabelo. A empresária decidiu abrir o próprio salão para cuidar de outros fios crespos e cacheados. Hoje o salão é um grande sucesso. A Adriana tem mais de 20 funcionários, todos especializados em cabelo crespo. Aqui, os profissionais fazem mais do que apenas um simples corte ou tratamento capilar. Eles ajudam a resgatar a autoestima dos clientes.
Eu vejo que a gente cuidar do nosso cabelo, ele traz reflexo na nossa vida também, sabe? Se conhecer, se aceitar como a gente é, reconhecer a nossa história também. Eu fiz isso na intenção de transformar a vida de outras pessoas, em especial de outras mulheres, meninas, assim como eu fui um dia, porque quando você tem uma autoestima boa, muito pouca coisa te abala. A Luzia decidiu abandonar o alisamento há 3 anos, depois de passar a vida inteira dependendo de produtos químicos. O meu cabelo, na época que eu fui fazer o BC, ele tinha corte químico, por processos de químicas, sobrecargas de químicas e também descoloração feita em casa. Então eu vim até o salão para fazer uma avaliação capilar. Foi aonde eu tive a notícia de que não tinha muito o que fazer pelo cabelo estar bem desgastado pelo processo químico. Na avaliação eu decidi naquele dia fazer o meu BC. O BC é o Big Shot. E o BC é quando você decide literalmente sair da química. De cliente, Luzia virou funcionária do salão. Hoje ela ajuda outras mulheres a passar pelo mesmo processo que ela viveu. Estou aqui para encorajar outras mulheres. Ter o cabelo natural é algo muito importante, porém é um processo de cada uma. Mas tem mulheres que elas precisam ver outras mulheres, conhecer outras histórias para se encorajar. O empresário Papa Cigani nasceu no Senegal e trouxe para o Brasil um pouco da cultura africana. Há 23 anos, ele ensina o idioma francês, língua oficial do Senegal, e há 1 ano abriu um restaurante com comidas típicas do país. Eu abri um restaurante aqui perto para divulgar a minha cultura, né? Então, através do bistrô, do Senegal Bistrô, eu demonstro minha cultura, né? O que o Senegal oferece, como o Senegal se apresenta. A África é um continente, né? São vários países, então cada país tem vários... A culinária é bem diversificada, então o Senegal é assim. Poucos ingredientes você não acha aqui. E qual é a diferença? A forma de fazer. Pedimos para o Papá preparar um prato que é servido no restaurante. Ele fez o principal molho da casa. Yassa é um molho que acompanha vários pratos que a gente come no Senegal. Você pode comer com arroz branco, pode comer com cuscuz, pode comer com vermicelle, que é macarrão, cabelo de anjo. Pode comer com pastel, com bolinhos, com pão, com sanduíche e com hambúrguer. Bom, agora chegou aquele momento mais esperado, pelo menos para mim, porque eu não conheço. É um prato realmente diferente. Esse aqui é o molho. Yassa. É o yassa que ele fez pra gente. O pessoal fala molho de cebola. É yassa por quê? Porque tem a identidade senegalesa dentro, né? Tem os condimentos. E aqui o resto é comida, acompanhamento. Né? Acompanhamento, Esse arroz. Pode ser arroz colorido, né? A gente também faz arroz macedônico, que chama arroz colorido. Ou cuscuz, né? Você pode acompanhar com cuscuz, com vários carboidratos, né? E agora vamos provar para ver como é que ficou. Sabor diferente. Um molho separado para tentar entender o sabor. Um gostinho de cebola, né? A gente sente. A mostarda de Dijon também. E tem alguma coisa ardendo bem pouquinho no fundo. Será? Eu acho que é. Tem alho também. Na hora que a gente engole, no fundo você sente um pouquinho da pimenta. Nossa, maravilhoso. Aprovadíssimo. Aproveitar agora, gente, né? Hora do almoço, eu vou almoçar. Fico por aqui. O casal Jennifer e André é cliente fiel do restaurante. Frequenta o estabelecimento pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. A comida daqui, ela tem cheiros, sabores, apresentação muito diferenciados, além certamente do trato e do acolhimento que a gente recebe no serviço, né? Aqui as pessoas são, né, do Senegal, são imigrantes, elas tratam vocês diferente? Sim, certamente. Aqui tem vários migrantes, então a gente acaba às vezes conversando em outras línguas, falando, né, da experiência aqui no Brasil como imigrantes. Eu acho que é uma experiência gastronômica muito bacana, muito potente. Eu acho rico, assim, a Brasília poder ter um pouco, assim, sabe, dessa partilha de culturas, enfim, a gente poder trocar com pessoas migrantes, a gente trocar, enfim, as experiências culinárias, a gente conversa aqui também, acho que é um espaço cultural. Exemplos como os da Adriana e do Papá reforçam a importância de quebrar barreiras e disseminar a cultura negra. Esse aqui é um
fenômeno que nunca vai acabar, né? O racismo, né? O preconceito, né? Mas a gente tem como combater, lutar para mudar, incomodar quem sente isso, né? Assim, o Senegal Bistrô, ela veio exatamente para esse propósito, para mostrar que o negro não é inferior, negro não lhe falta inteligência, só falta oportunidade. Obrigado por nos permitir contar a história de vocês, viu? Ô, gente, falta uma semana para Black Friday. Como é que você tá? Empolgado, desanimado? Ou tá louco, querendo aproveitar as ofertas para comprar alguma coisa que você já planejava adquirir faz tempo e agora talvez tenha a chance de comprar? Quero saber o que o nosso público está pensando? Por isso a gente aciona a enquete de hoje. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você vai comprar na Black Friday? Separou um dinheiro? Está querendo aproveitar alguma oferta? 4 opções de resposta para você. A primeira é a seguinte: eu vou comprar sapato e roupa porque as minhas brusinhas estão só o trapo. Eu tô assim, eu tava precisando comprar umas roupas. Segunda é a seguinte: vou comprar eletrodoméstico ou celular porque os lá de casa eu já tô precisando aposentar. Acontece muito. Vou comprar na Black Friday presente pro Natal, que eu já vou me antecipar que eu não sou besta. Tem muita gente que vai aproveitar, separar presente do pai, da mãe, do marido, da filha agora, já com desconto, guarda escondido dentro do guarda-roupa e entrega só no Natal. E para terminar, a pessoa que me diz o seguinte: olha, malta, eu só vou aproveitar se o desconto for muito bom, que a grana tá curta. Ronald Veiga, operador de GC, qual é a sua opção? O que vai acontecer com você? Você vai aproveitar só se o desconto estiver muito bom? Então clica aí e manda. Vamos ver como é que tá o pessoal em casa respondendo agora. Vou aproveitar só se o desconto estiver muito bom, porque a grana tá curta. Essa é a resposta, por enquanto, da maioria dos nossos telespectadores. Então, José Aparecido, presidente da FEComércio, obrigado pela presença. Eu quero perguntar pro senhor, os lojistas estão mesmo preparando descontos imbatíveis ou vai ser conversa de pescador? Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Com certeza, nós tivemos aí cerca de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses de pandemia e que as lojas estavam com incerteza de seriam continuar abertas ou seriam fechar. Então, existe aí um represamento de estoque e a oportunidade de fazer essas vendas é agora na Black Friday. Então, muita gente também, né, a própria pesquisa está apontando que muita gente vai aproveitar a Black Friday porque a grana está curta. Exatamente. Então, essa é uma coisa importante para você de casa ficar sabendo. Se em outros anos havia uma certa desconfiança do consumidor, será que a loja vai fazer desconto mesmo? Esse ano nos parece um pouco diferente, porque como a pandemia fez os estoques aumentarem, agora talvez seja a oportunidade de realmente dar vazão ao que ficou estocado, aplicando um bom desconto para o consumidor. O que o senhor acha? Exatamente. O que a FEComércio sempre tem falado é que quem tiver o seu estoque represado devido à pandemia, que faça agora um bom desconto na Black Friday, que queime esses estoques, né, no bom sentido, e que possa fazer a renovação dos seus estoques com produtos novos, né, com lançamentos aí já de novos produtos, novas coleções para 2022. Costuma atrair aquele consumidor que se planeja durante muito tempo, que gosta de ir para o comércio aproveitar a promoção, né? Que espera o preço baixar para poder fazer aquela compra. Mas continuando no assunto do comércio, como é que estão as expectativas dos comerciantes para este fim de ano? Deve ser realmente uma virada de ano, Natal, Ano Novo, melhor que do ano passado, né? Com certeza. Nós tivemos aí, como eu citei, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses de pandemia. O Natal do ano passado era uma incerteza, só se falava em segunda onda da Covid-19, então as empresas não fizeram investimento e quando foi logo em seguida, de janeiro para fevereiro, tivemos fechamentos e esse ano, nas datas festivas, aí, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e agora Dia das Crianças, o comércio do Distrito Federal teve um bom crescimento em relação a 2020 e a expectativa para a Black Friday e também para o Natal é que nós possamos aí com essas vendas agora, dessas datas, fechar o segundo semestre de 2021 muito parecido com o segundo semestre de 2019, que foi o último semestre que nós tivemos antes do início da pandemia. Tomara mesmo que isso aconteça. Agora, uma pergunta que importa muito aos nossos telespectadores, seu Zé Aparecido, essa retomada das vendas está levando também à geração de emprego?
Nós temos aí a expectativa, conforme uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, que foi a nível nacional, mas levantou por estado essa geração, e nós da FEComércio, através do nosso Instituto FEComércio, fizemos também uma pesquisa que os números ficaram parecidos com a pesquisa da CNC, e a nossa expectativa no Distrito Federal é que sejam gerados mais de 1.800 empregos temporários no final de ano, que muitos deles poderão se tornar empregos definitivos, já que a economia está sendo retomada. Então, nós esperamos que possa estar gerando empregos definitivos aí dentre esses empregos temporários. Nós temos aí, nos últimos 6 meses do Distrito Federal, uma economia crescente, a expectativa do empresário vem só aumentando, então nós só podemos dizer que temos que ter muita confiança de que essa vacinação aí agora, nesse fim de semana, também possa avançar, que nós tenhamos aí novos decretos de flexibilização, como já tivemos em outros estados em relação ao uso de máscara, e que o comércio do Distrito Federal realmente possa ser pujante nesse Natal e que nós possamos ter um 2022 aí começando com boa expectativa e com muita saúde para todos nós. Se Deus quiser, tomara que se cumpra a expectativa do governo de amanhã vacinar 200 mil pessoas, né? Isso vai ser tão importante para a retomada de vários setores da economia em geral. Deixa eu ver aqui com o senhor antes de ir embora a enquete que a gente fez aqui para as pessoas que estão em casa. Vamos ver qual que é a resposta que mais teve adesão. O que você vai comprar na Black Friday? Vou aproveitar, só se o desconto for muito bom, porque a grana está curta. Essa é a resposta de quase mais de 70% dos nossos telespectadores. Então, gente, seu Zé Aparecido da FEComércio esteve aqui para responder que ele acredita sim que amanhã os descontos serão muito bons, porque os comerciantes estão com... amanhã não, semana que vem, na Black Friday. Serão muito bons porque o estoque está represado, então o comerciante está querendo realmente vender para poder renovar estoque, fazer capital de giro, girar ali o dinheiro do caixa. Muito obrigado, viu, pela presença do senhor e até a próxima. Boas vendas, bom fim de ano. Se tiver novidades sobre geração de emprego, vem aqui e conta pra gente que o nosso telespectador vai querer saber. Eu que agradeço, Felipe, aí, aproveitando aqui já essa oportunidade a todos os nossos público que está nos ouvindo, já desejar aí um Feliz Natal e que um 2022 a gente possa começar aí sem essa crise pandêmica, que nós possamos voltar à nossa vida normal e que o nosso Distrito Federal possa retomar a sua economia e que levamos uma vida normal novamente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a presença, foi muito bom e a nossa esperança também. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. De volta aqui ao nosso noticiário, a Polícia Civil do Distrito Federal está encerrando a participação numa mega operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater um crime absurdo que, quando a gente vê na televisão, a gente custa acreditar que isso acontece, mas infelizmente é muito comum dentro de milhares de lares brasileiros. São os crimes de violência contra idosos, a pessoa velha que não tem muitas vezes como se defender, está com a saúde fragilizada, o povo bate neles. Os policiais fizeram um mutirão para elucidar denúncias de abusos contra idosos que foram feitos pelo Disque 100. Foram 643 denúncias que se tornaram 240 investigações que terminaram com 14 agressores presos só aqui no Distrito Federal. O Paulo Vitor Tatuzinho está com a nossa querida delegada da DECRIM, a Ângela Maria, e ele tem os detalhes pra gente. Tatu, quantos idosos aqui do Distrito Federal foram resgatados dessa situação de vulnerabilidade ou violência na operação da qual a gente está tratando agora? Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e também no entorno. Como você disse, é uma operação que já está no 2º ano e ela, por exemplo, a Vetus 2, ela começou nesse ano, todo esse trabalho, né, por meio das polícias militar, civil dos estados, 26 estados, mais o Distrito Federal. Lembrando que essa operação ela é coordenada aí pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e também da Família, Mulher e Direitos Humanos. Aqui no Distrito Federal, como você disse, um total de 14 presos e muitos idosos aí resgatados dessa questão, dessa vulnerabilidade, dessa questão da agressão, da violência contra as pessoas da melhor idade.
para entendermos melhor como é que começou essa operação lá no dia 15 de outubro e se estendeu agora o prazo de um mês, ao meu lado a delegada Ângela Maria dos Santos, delegada-chefe da DECRIM. Doutora, primeiramente, boa tarde, bem-vinda ao SBT Brasília com o Felipe Malta. Me fala uma coisa, essa operação começou dia 15, de lá para cá, como é que tem sido as ações aqui da PCDF? Boa tarde, é um prazer estar aqui. A Operação Vetos, como disse, é o segundo ano já de sucesso, né, dessa cooperação aí dos dois ministérios e todas as polícias civis do Brasil aderindo. E aqui em Brasília nós temos no Distrito Federal, todas as delegacias do DF participaram, as duas DEANs, as duas DCAs e a DECRIM coordenando, por ser uma temática do idoso. E o objetivo é combater a violência do idoso no sentido de visitar todos os idosos que tiveram o seu nome envolvidos em denúncia, né, geralmente por maus tratos, violência física, psicológica, patrimonial. Então o objetivo é zerar isso, fazer com que, verificar todas essas denúncias e que resultou nesses números de 14 presos, 20 medidas de urgência de protetivas, né, que foram solicitadas, quase 1.000 idosos visitados. Então assim, foi um sucesso essa operação no combate à violência com todo esse esforço das polícias, da Polícia Civil no todo, né, de toda, tanto a especializada quanto as circunscricionais e também do Brasil todo. É um prazer estar participando disso. Agora, doutora, existem hoje em dia muitas ferramentas para que as denúncias aconteçam. Principalmente o Disque 100 e aqui, no caso, a PCDF, tem o Disque 197. Essas ferramentas colaboram muito para o trabalho de vocês, né? Sim, a denúncia é fundamental, né? Porque nem sempre o idoso vai procurar a delegacia, até porque esses crimes acontecem num contexto doméstico, né? A grande maioria dos agressores são filhos, familiares, cuidadores, pessoas que estão ali dando suporte para o idoso, que deveriam dar esse suporte e que às vezes o idoso até precisam deles para fazer uma denúncia, né? Então o 97 ou o Disque 100 é extremamente importante, idosos, parentes, né, que vão visitar esses idosos, ou até mesmo vizinhos. A gente tem resgatado até idosos, situação até de cárcere privado, por meio da denúncia. Então assim, a denúncia é uma ferramenta extremamente importante, que funciona, que a polícia vai atrás e verifica e os culpados são responsabilizados. Doutora, esse gancho que eu queria perguntar para a senhora, quais são os principais tipos de violência contra, né, as pessoas da terceira idade? Então, o que a gente tem recebido mais aqui são maus tratos, né, que é a violência. Então nós temos vários tipos de violência, violência física, psicológica, a violência moral e a violência patrimonial também. É muito comum a violência patrimonial, as pessoas desviarem, né, a finalidade do dinheiro, da aposentadoria desse idoso, deixando muitas vezes sem comida, sem remédio, fazendo empréstimos. E também temos muito estelionato, casos de estelionatos direcionados, que os criminosos direcionam ou focam em vítimas idosas por considerarem mais vulneráveis. Doutora, no Brasil todo, quase 500 presos, ou seja, uma operação já de sucesso, é o Vetos 2. Aqui no Distrito Federal, como a senhora disse, nós noticiamos 14 presos. Dessas histórias, né, desses 14 presos, com relação aos idosos, agressões, violência, teve alguma que chamou a atenção da senhora em específico? Nós tivemos a operação Dr. Blefe, né, que foi um estelionato, cumprimos mandado de prisão dentro do presídio, no Mato Grosso, que foi uma repercussão durante esse período. E tivemos também muitos casos, às vezes não são considerados crimes, mas também tem o envolvimento social, assim, de encaminhamento para a rede, que é tão importante também quanto a prisão de um criminoso, porque às vezes o idoso está em situação de abandono, não por causa dos filhos, mas por causa da situação mesmo social em que ele se encontra, não tem uma defensoria que possa ajudar no caso de um benefício que ele teria direito. Então também tem um encaminhamento para a rede parceira. Então não se pode falar em combate à violência do idoso se a gente não tiver um fluxo de uma rede parceira. Doutora, geralmente essas denúncias, a gente sabe que o idoso já é muito frágil, né, a maioria das vezes, e às vezes está numa situação de vulnerabilidade social. As denúncias, elas partem mais de quê? De vizinhos, de testemunhas, pessoas que acompanham esse tipo de agressão, de violência contra ele? Sim, nós temos muitas denúncias feitas por vizinhos, mas também por familiares que às vezes não estão com a curatela, que vão visitar o idoso e que percebe às vezes um hematoma, percebe uma tristeza desse idoso, uma mudança de comportamento também do idoso. Então são detalhes que que as pessoas que convivem com essa vítima
vítima ou com o idoso, percebem e podem fazer a denúncia, devem fazer a denúncia, né? Porque o combate da violência contra o idoso é um dever de todos. Então, viu a notícia, acompanhei ali, no caso, uma agressão à violência contra o idoso, diz que 100 ou 197, que a denúncia será absoluto sigilo, né? Isso, ou mesmo a DECRIM, né? A DECRIM é uma delegacia especializada no combate à violência contra o idoso também, que funciona aqui no Complexo da Polícia Civil, funciona de meio-dia às 19, de segunda a sexta. E também todas as delegacias do DF têm uma seção especializada para esse atendimento, além das 2 delegacias da mulher. Obrigado, delegada Ângela Maria dos Santos, Felipe, falando conosco, trazendo detalhes, né, da Operação Vetos 2, que acontece pelo 2º ano consecutivo, essa ação integrada, Ministério da Justiça, Família, Direitos Humanos, junto com as polícias civil de todo o país, 26 estados, mais o Distrito Federal. Felipe Malta. Obrigado, Tatu. Você sabe o que eu fico aqui pensando? Que esse pessoal que bate nos idosos, eles não imaginam que, com sorte, eles vão ficar velhos depois. Com sorte, estarão um dia nessa situação de ter a saúde frágil, de ter necessidade de alguém por perto para ajudar você nas atividades mais básicas, de alguém que tenha paciência contigo, né? Com sorte você vai ficar velho também. Espero que essa pessoa que bate em idoso não encontre na vida dela alguém como ela. E sem sorte já vai morrer cedo. Então, assim, é realmente um negócio que a gente fica aqui se perguntando como que a pessoa não se coloca no lugar do outro, sendo que aquela situação que ela tá vendo ali da pessoa é ela no futuro, é ela mesma, ela tá se olhando no espelho daqui 30 anos, 40 anos. Tatu, obrigado pelas informações, viu? Pessoal, com o aumento das chuvas e uma pequena melhora no nível dos reservatórios, o governo descartou o risco de racionamento ou de apagão de energia elétrica nos próximos meses. A má notícia é que a conta de luz vai continuar mais alta, pelo menos até abril. O nível de chuva superior ao esperado para novembro melhorou a situação dos reservatórios, mas o cenário ainda é considerado crítico. Atualmente, o subsistema Centro-Oeste e Sudeste opera com 18% da capacidade total. É um dos 3 piores índices do ano, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Mesmo assim, o Ministério de Minas e Energia afirma que as chuvas e as medidas adotadas até agora são suficientes para garantir a segurança hídrica até 2022. Elas devem levar os reservatórios ao final de novembro para um nível de armazenamento em torno de 25%. Descartamos o apagão ou possibilidade de racionamento tanto para 21 e mantendo essa perspectiva de chuvas também para 2022. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, as chuvas neste mês de novembro seguem abaixo da média histórica, mas registraram os maiores níveis desde março de 2020. O resultado é considerado positivo para o governo, mesmo com as previsões de meteorologistas de que o volume de chuvas não deve aumentar no início do ano que vem. Para enfrentar a crise, o governo acionou termoelétricas a diesel, criou programas de bônus para economia de energia e adotou a bandeira de escassez hídrica, mais cara, que deve permanecer até abril. Esse adicional custa ao consumidor R$ 14,20 a cada 100 kWh de energia consumida. O valor é quase 50% mais caro do que a bandeira vermelha. A situação não tem nada de tranquila, porque está chovendo pouco, está chovendo menos que a média. Então, toda a prudência e principalmente, né, nós consumidores, né, que vamos pagar a conta, temos que ter a noção que está na hora de economizar energia. A parada dos preços dos combustíveis e o desemprego, né, aliado ao aumento da demanda por serviços de delivery, tudo isso junto criou um contexto que levou muita gente a recorrer às motos. Pra você ter uma ideia, a venda de motocicletas no Distrito Federal cresceu 44% nesse ano. Márcio trabalhava como eletricista e pouco antes da pandemia decidiu se tornar motorista de aplicativo. Ele rodou durante 8 meses, mas não conseguiu seguir na profissão. Quando eu comecei, até que estava até bom. Só que quando entrou a pandemia, aí complicou, ficou apertado, eu já não estava mais conseguindo fazer nem o pagamento do aluguel do carro. Márcio ficou um tempo desempregado. Há 4 meses comprou uma moto para fazer entregas. Dessa vez, a escolha deu certo. Com ela eu consigo pagar o meu aluguel, eu consigo pagar a prestação da moto, eu consigo manter minha casa, consigo comprar minhas coisas, né? Tudo isso aí mudou muito. Segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do DF, houve um aumento de 44% na venda de motos em 2021 em relação a 2020.
O presidente do sindicato afirma que esse crescimento está relacionado com o aumento da demanda pelos serviços de entrega e o desemprego no país. Tem observado um crescimento em todo o mercado de veículos. O mercado, de um modo geral, já cresceu 15% este ano, em comparação a janeiro a setembro do ano passado. Em alguns pontos específicos, como os de motocicletas, já tivemos um crescimento de 44%. Esse crescimento das motocicletas se dá em virtude, principalmente após o início da pandemia, o aumento do delivery. Com o aumento meteórico do preço dos combustíveis, as empresas têm se mobilizado para reduzir o prejuízo dos entregadores. Em nota, a iFood disse que criou um fundo de combustível de 8 milhões de reais. O valor será repassado nos meses de novembro e dezembro. Além disso, a empresa anunciou que vai reajustar os valores das rotas. A Uber Eats afirma que tem intensificado os esforços para ajudar os parceiros a reduzirem os gastos, realizando parcerias com postos que oferecem desconto em combustíveis. Aumentou o número de motos vendidas e, consequentemente, cresceu de motociclistas habilitados. Segundo o Detran, hoje, mais de 430 mil pessoas têm carteira tipo A e podem pilotar uma moto. 10 mil a mais do que no ano passado. A jornalista Jussiane é habilitada desde 2018. Em junho, realizou um sonho de infância. Comprou a primeira moto. Hoje ela usa como meio de transporte. Foram 3 os principais motivos que me fizeram ter essa aquisição, fazer essa aquisição. O primeiro deles é que estava realizando o sonho. O segundo é que mesmo as motocicletas tendo aumentado muito de valor do ano passado para cá, ainda é mais barato que um carro. E o terceiro motivo é que o combustível está muito caro e a moto economiza muito mais. Tomar cuidado, né, gente, que é mais perigoso andar de moto, lógico. Antes de chamar a próxima notícia, deixa eu mandar um abraço aqui para uma telespectadora que me mandou uma foto nossa das antigas pelo Instagram. Não é Quinta, mas é TBT. Olha aí, ó, é a Paula Brasil, ela é personal trainer, esse foi o Corrida da Oba, eu acho que foi 2018 ou 2019, nessa época. 18, nessa época eu corria 5 quilômetros em menos de 20 e poucos minutos, eu tava voando, eu tava igual o Usain Bolt. Tava chique, ela me mandou essa foto, falou, nossa, Felipe, que saudade, obrigado, viu, Paula, pelo carinho de sempre, pela audiência, que bom que você tá sempre ligado aqui com a gente, muito bom. E só respondendo aqui agora, a Leide Amara, de que Leide Amara? Melo, que tá com os filhos agora, com a Letícia e com o Leandro, vendo a gente lá em Águas Claras, muito obrigado pela companhia, viu, pela audiência, dá um abraço aí nos meninos e boa tarde pra você. Mas segura aí que o jornal não acabou, não. Palmeiras e Flamengo começaram a vender um novo lote de ingressos para a decisão da Conmebol Libertadores no dia 27 no Uruguai. A final vai ser como uma revanche para os palmeirenses do continente, mais de 2 décadas depois. 2 gigantes do futebol brasileiro que se enfrentaram apenas uma vez numa disputa de título continental. E isso já faz 22 anos. Final da Copa Mercosul de 1999. A competição era a segunda mais importante da América do Sul na época. Palmeiras e Flamengo chegaram com tudo. As duas equipes tinham grandes ídolos, grandes nomes. O Palmeiras tinha jogadores consagrados na seleção. O Flamengo tinha alguns jovens talentos sendo revelados. Na primeira partida, um espetáculo. 4-3 rubro-negro, de virada. E a vantagem do empate na grande decisão. O último jogo aconteceu aqui em São Paulo, no velho Palestra Itália. O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, precisava da vitória. E o duelo foi emocionante até o fim. Com 2 gols de Arce e um de Paulo Nunes, o Verdão vencia por 3-2 até os 38 minutos do segundo tempo. Foi quando Reinaldo encontrou Lê, que marcou o gol do título rubro-negro. 3-3. 13 gols em 180 minutos de uma final histórica, digna de Flamengo e Palmeiras. É esperar um jogo que saia muitos gols.
que seja uma decisão que fique marcada eternamente como uma grande decisão. E a transmissão da final da Conmebol Libertadores, você sabe que é exclusiva do SBT. Fiz uma vozinha de locutor aqui, mas deixa que vai ser com o Theo José. Felipe Malta! É hora da mistura do Brasil com o Egito. Aí você tá pensando, vou chamar o clipe do El Chan? Não, é um artista aqui de Brasília que foi o único representante do nosso país a ter uma obra no meio do deserto lá no Egito. Chegar ao topo e ver do alto a própria obra nos entornos da pirâmide de Gizé, no Cairo, Egito. Foram mais de 7 horas para montar a estrutura de 6 metros. A instalação compõe o cenário de uma das maravilhas do mundo antigo. Eu estava em casa e aí do nada eu recebi uma mensagem perguntando se eu gostaria de participar com um projeto. Eu não tinha levado muito a sério, eu sou muito pé no chão, eu confesso. Não esperava que eu ia passar, isso é fato, porque tinha pessoas muito maiores, assim, dentro da escala das artes, assim. Mas no final dos contos, meu projeto acabou passando. Foi no quintal de casa que o João montou o pré-projeto da obra que foi parar no Egito. Aquelas estruturas de madeira são dormentes, material usado na via férrea. Cada peça pesa em média 60 quilos. Ali tem umas 12. Agora imagina subir 74 dessas. Teve um artista que ele falou assim, mas isso aí é dormente, né? Eu sim. Ele, você sabe que é proibido. Aí eu, proibido? Como assim? Eu sabia até certa parte, assim, que tinha alguma complicação na comercialização, mas não sabia que era proibido. Aí eu, caramba, então isso ficou por conta da produção. Eu agradeço pra caramba a produção de ter conseguido esse material para poder fazer e realizar esse trabalho lá. O brasiliense João Trevisan foi o único artista brasileiro a participar da exposição A Eternidade é Agora, promovida pelos Ministérios do Turismo e Antiguidades, das Relações Exteriores do Egito e Unesco. Eu ia subir até 7 metros, só que lá em cima, eu estava até com um egípcio, assim, lá em cima do trabalho, e eu pegava no braço dele e balançava. E aí ele ficava assim, não. Ele ficava morrendo de medo, porque realmente o trabalho ele é só apoiado. Não tem nada prendendo ele aqui. É só o peso dele, né? Ele se mantém em pé por conta do peso e da própria estrutura. A obra Corpo que se Levanta une conceitos como matéria, leveza, equilíbrio e até política. O artista conta que a ideia era que o material empilhado formasse um obelisco. Dentro da história do Egito, Cairo tinha obeliscos e esses obeliscos foram retirados de Cairo. Então, a minha pesquisa tem essa coisa desse obelisco fantasma que ainda permanece, mas permanece como uma estrutura que está ali, presente, né? Então, é uma estrutura de dormente que ela se eleva até uma certa altura e ali ela no seu desenho, ela mantém ainda uma estrutura, um pensamento de um obelisco fantasma, né? De Brasília para o mundo, agora João se prepara para uma residência artística em Nova York. Eu vou fazer mais um ano de residência, são 2 anos. Então é um ano aqui no Brasil, e aí eu fico mais 6 meses em Bruxelas e outros 6 meses em Nova York. João, um abraço para você. Você viu, muito chique seu trabalho, viu? Você viu que a nossa equipe entrou em contato, porque aqui no SBT Brasília a gente também dá espaço para a cultura e para a arte. É um orgulho para a gente ter podido contar a sua história. Deixa eu só dar mais um recadinho aqui rápido. Essa aqui é para dona Marília, que é mãe da Silene Ferreira, que pediu um abraço e mandou um áudio muito carinhoso. Vamos ver se o pessoal ouve. Ó aqui, aumenta aí, Xande. Inclusive, estou assistindo agora. Jamais eu deixarei de te assistir. Obrigado. Né? Porque eu te amo, você é lindo, maravilhoso, estou feliz. Muito Feliz Natal e um próspero ano novo para você também. Se Deus quiser, dona Marília, um beijo para a senhora, para a Silene, para todo mundo. Obrigado pela audiência de sempre, viu? Pessoal, policiais do Batalhão de Policiamento com Cães realizaram uma cerimônia emocionante para se despedir de um cachorrinho, do Ed. Você viu tantas vezes esse cão aqui na nossa TV? O animal morreu com 4 anos de idade por conta de complicações de uma torção gástrica. O pastor belga se destacava como um dos principais policiais K9 no combate ao tráfico de drogas aqui no Distrito Federal. Que graça! O Ed foi líder nas apreensões nesses últimos 2 anos.
Despedir de cachorro é triste também, né, gente? A gente se apega tanto. E para terminar, ó, que legal, o Museu Nacional anunciou ontem a descoberta de uma nova espécie de dinossauro brasileiro. Com cerca de 1 metro de comprimento, o dinossauro viveu há cerca de 80 milhões de anos, onde hoje está situado o município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. É o fóssil de dinossauro mais completo do período Cretáceo já encontrado aqui no Brasil. O nome, Berthasaura leopoldinae, homenageia a bióloga Berta Maria Júlia Lutz, pesquisadora pioneira do Museu Nacional, e também a imperatriz Maria Leopoldina. Por hoje é só, até amanhã, é sábado, meio-dia. Tchau!